Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Vamos que vamos para mais uma live, vamos para mais um dia de transbordo no eterno, em nome do Senhor Jesus. Você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar essa live, em nome de Jesus. Eu estou aqui compartilhando já, em nome de Jesus, o Senhor vai falar poderosamente conosco, aleluia. Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de transbordo, de transformação, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A resposta vem do céu hoje, aleluia. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, você que está entrando agora, em nome de Jesus. Vamos que vamos, até aqui o Senhor nos ajudou. A última palavra, quem determina é o Senhor, aleluia. Deus, Ele é Deus de restituição, Deus, Ele é Deus de vida, de restauração, aleluia. Ele vai restituir em nome do Senhor, creia, aleluia. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós adoramos e bendizemos o Teu nome, Jesus. Na beleza da Tua santidade, adoramos e engrandecemos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nossa esperança está em Ti, Senhor. E aqui estamos mais uma vez para mais uma live, recebendo a porção dobrada do Teu Espírito. Renova nossa fé agora, meu Senhor. Renova as nossas raízes, meu Deus. Nos restaura, Senhor. Fortalece, nos capacita, nos instrui para seguirmos a Tua direção. Consagramos a Ti esse tempo, consagramos essa live e declaramos que em Ti nós somos mais do que vencedoras, Senhor. Recebemos de Ti a alegria, o renovo, todas as bênçãos desse mês. Nós tomamos posse agora, em nome do Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és onipotente, onipresente. O Senhor estás aqui em nosso meio. Recebe as nossas vidas, recebe as nossas primícias, recebe as nossas vidas como primícias perante o Teu altar. Glorificado, exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Cerca-nos com muralha de fogo, Deus, envia os Teus anjos apropriados para este campo de batalha, Pai, em nome de Jesus. E nos reveste com unção, com graça, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ainda bem que a resposta vem do Senhor, hein? Aleluia, aleluia. Quantas vezes o inimigo vem dizendo tantas coisas fora daquilo que a gente gostaria de viver. E às vezes a gente, quando não está com a atenção voltada para o Senhor, acabamos acreditando no que o inimigo fala, mas Deus está dizendo: tem vida, tem vida, tem vida. Ainda que só exista assim um pedacinho de raiz, Ele é Deus de restauração. Ele é Deus de multiplicação. A esperança para a árvore cortada, aleluia. Ela vai crescer novamente. Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Aleluia. Ao cheiro das águas, aleluia. Ao cheiro das águas, a unção vai brotar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja muito bem-vindas, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Aleluia. Você que está vendo a gravação aí, receba uma parte do Senhor aí, uma promessa da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Receba toda essa palavra no seu coração. Seja bem-vinda, Josiane. Pastora Edicilane, Deus abençoe. Ana Marante, seja muito bem-vinda. Yara, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Deus é fiel. Ni, seja bem-vinda. Vamos que vamos, amadas. Compartilhe essa live. Compartilha, porque hoje o Senhor tem algo precioso para falar conosco. Aleluia. Deus, Ele vai restaurar a sua vida e a minha vida também, ao cheiro das águas. Aleluia. Então você está recebendo a palavra do Senhor hoje. Hoje Ele está dizendo: eu vou restaurar. Esse é o tempo. Talvez essa árvore esteja aí meio para lá, meio para cá. Talvez essa árvore seja a sua vida financeira, quem sabe. Mas olha, as suas raízes estavam com problemas, agora está recebendo renovação do Senhor. Então tem promessa da parte do Senhor para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, em nosso meio. Seja bem-vindo, Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo em nosso meio, doce amigo Espírito Santo. Manifesta-se em nosso meio. Aleluia, Jesus. Fala o nosso coração de maneira abundante, superabundante, Senhor. Aleluia. Seja bem-vinda, Branca, amada do céu. Aleluia. Flávia Helena, seja bem-vinda.
Em nome de Jesus, a esperança, a alegria. Esse é o mês da alegria, né? Glória a Deus. Tá vendo que tá tudo conectado? Tudo vai voltar ao seu lugar. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus é a água que transborda nesse dia. Glória a Jesus. Você vai contar testemunho, tantas mulheres dizendo, há um testemunho sendo gerado, aleluia, glória a Deus, chegou o melhor momento do dia, oh glória, ouvir a voz do Senhor, a direção do Eterno, consagrar nossa vida ao Senhor, Ele é as nossas primícias, e nós também ofertamos as nossas vidas como primícias para Ele, aleluia. Não importa como foi a sua árvore, ao cheiro das águas, você vai ver tudo sendo restaurado, tudo sendo levantado, ministério, família, vida financeira, casamento, todas as áreas da sua vida, a sua casa será levantada, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, aleluia, glória a Deus. Eu toma posse dessa palavra aí, já começa a declarar, eu fui uma árvore cortada, eu fui, mas agora, aleluia, a restauração chegou, glória a Deus. A minha família, Deus salvou, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Deus, Ele salva a sua família, porque você está aqui se posicionando. Já pensou? Que bênção do céu, que responsabilidade, glória a Jesus. Aleluia, Deus é fiel, bom dia, mulher de Deus. Shalom, shalom, irmã Solange, chegando agora. Seja muito bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Vamos para mais um dia tremendo, mais um dia poderoso. Glória a Deus. Silvana, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso e tremendo. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um dia, falar com o Senhor aqui é uma coisa maravilhosa. Hoje nós estamos em festa, glória a Deus, aleluia. É tempo de restauração, é tempo de estarmos enraizadas no Senhor, para que nós possamos viver a grande colheita que Ele tem para nós no tempo certo. Aleluia. Hoje o tema da nossa live é Ano Novo das Árvores, aleluia. Vamos falar de tempos de novos começos e vamos continuar falando de multiplicação, glória a Deus. Hoje essa live ela vai ser bem especial, por quê? Porque hoje nós estamos em um tempo profético, de acordo com o calendário bíblico. Hoje comemora-se o Ano Novo das Árvores, glória a Deus, que é um dia voltado para celebrar, glória a Deus, o cultivo. É para celebrar ao Senhor pelas árvores, pelo cultivo, pela abundância, pelos frutos, aleluia. E isso aí tem uma conexão direta aí com a nossa vida espiritual e com a nossa vida financeira, né? Glória a Deus. Por quê? Porque assim como uma árvore, ela precisa ser plantada, ela precisa ser cuidada para poder crescer, ela também precisa ser regada até que ela venha frutificar. A nossa vida financeira também precisa de todo esse cuidado. Precisa de nutrição, precisa de gestão, precisa de fidelidade. Para quê? Para produzir fruto. O que é o fruto? Fruto é o resultado. Aí sim entra o dinheiro. Dinheiro é fruto. Dinheiro é consequência de posicionamento. Aleluia. E hoje na live vamos falar, olha só que poderoso, sonhei com uma árvore frutífera essa madrugada, eita glória, olha as confirmações do céu, Deus é fiel. Hoje nós vamos falar sobre como viver o tempo certo de Deus para frutificar. Vamos falar aqui sobre o que é que essa cozinha espiritual nos ensina sobre finanças, de forma mais abrangente, porque todos os dias nós estamos falando sobre isso aqui nesse mês. Vamos falar também sobre a importância da limpeza espiritual, da nutrição correta, glória a Deus. E vamos também destronar o príncipe da Pérsia mais uma vez, trazendo aqui ataques contra ele, porque ele vem para nos atacar, né? O inimigo ele vem para nos atacar, mas somos nós que vamos atacá-lo em nome de Jesus. Ele vem para atacar a nossa provisão, a nossa generosidade, o nosso posicionamento, mas a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então não tem outra alternativa para ele a não ser fugir. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar aqui falando sobre os ciclos do tempo de Deus. Todo dia, amadas, eu sinto no coração
de estarmos fazendo essa revisão, porque são assuntos aqui que nós já trabalhamos com lives específicas, vocês sabem disso, mas eu preciso trazer essa revisão para que nós não venhamos esquecer. Olha só o quão precioso é, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem um seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, aleluia. Então Deus, ele trabalha em ciclos, então há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de servir, há tempo de refletir, há tempo de avançar e há tempo também de esperar. Então nós precisamos entender esse mistério, glória a Deus. E como nós estamos ainda no inverno espiritual, que é um tempo de preparação, onde as raízes crescem antes dos frutos aparecerem, você não vai poder ver talvez você não esteja vendo nitidamente Deus trabalhando exatamente na sua vida financeira e até mesmo na sua vida espiritual, mas isso não quer dizer que ele não está fazendo, que ele não está trabalhando, não é verdade? Então hoje, nesse tempo profético aqui, como eu já falei, é o ano novo das árvores, é exatamente um tempo que Deus nos convida para nos lembrar que é tempo de nós nos enraizarmos nele, aleluia. Lembra, nós estamos o tempo todo cuidando, tratando das nossas raízes. Nesse inverno, esse é o chamado do Senhor para nós. Então, para que nós possamos viver uma grande colheita no tempo certo, é necessário olharmos para as raízes, para que venha restauração. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, aleluia. Leonícia, né, tá aqui chegando, Deus abençoe em nome de Jesus. Rejane, seja bem-vinda. Paula Alcântara, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor restaure aí a sua saúde em nome de Jesus Cristo. E eu já quero trazer aqui para você uma pergunta para você refletir. Glória a Deus, como é que você está administrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos, mulher? Todo dia de novo essa pergunta, pastora. Pois é, perguntas tiram você de zonas que aparentemente estão confortáveis, mas olha, não era para estar tão confortável. Não tem resultados. Se tem resultados, então os resultados precisam estar indicando em que zona você está. Então, essa zona de conforto não é aquela zona de descanso, tá? Tem diferença de zona de descanso para zona de conforto. Zona de descanso é completude. Encerrou o ciclo, glória a Deus, está desfrutando. Então, descanso fala de desfrutar, fala de comer os frutos dessa árvore frutífera, glória a Deus. Zona de conforto fala de que eu tô vendo as coisas acontecendo, mas eu não quero entrar em desconforto, então eu quero continuar assim, do jeito que eu tô. Então Deus está te chamando você para refletir. Bom dia, mami, seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz, seja bem-vinda em nome de Jesus, a bênção, glória a Deus, aleluia. Então você tem nutrido aí suas raízes espirituais e as suas raízes financeiras para multiplicar? Como é que está aí essa nutrição? Eita glória! Por que nutrição? Porque também nós estamos falando, além de árvore, estamos falando de cozinha. Então, o cômodo da casa, lembrando que o nosso detox, ele está embasado exatamente em uma metáfora da casa, onde cada cômodo representa algo. Então, esse cômodo que nós estamos trabalhando esse mês é a cozinha, que é exatamente um lugar de nutrição. Então, aqui no contexto espiritual, estamos falando de nutrição financeira e também de nutrição espiritual. Inclusive, eu vou trazer algumas lives aí mais apropriadas, ligadas também à alimentação, porque está ligada aí à cozinha. Porque nós temos que entender que a nossa alimentação, ela também é espiritual. Então hoje nós estamos vendo aí que muita coisa tem acontecido conosco no contexto físico, no contexto emocional e espiritual por causa de uma alimentação completamente debaixo de uma cultura diferente. Então, nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Nós temos que mudar as realidades daquilo que nós estamos vendo no mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente com a palavra. Na palavra está a verdade. A palavra é a verdade. Cristo é a palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é, inclusive, a verdade que liberta. Glória a Deus. Então, no nosso detox aqui, a nossa cozinha, ela representa também a vida financeira. Então, da mesma forma como eu e você
selecionamos os alimentos que nós consumimos, ou que pelo menos deveríamos selecionar, né? Nós também devemos escolher com sabedoria como administrar os recursos que o Senhor Deus nos dá. Então, a limpeza espiritual na cozinha é extremamente importante. Isso aí significa dizer o quê? Eliminar desperdício, desorganização, maus hábitos financeiros precisam ser eliminados. No meio dessa faxina tem que jogar no lixo aí esses comportamentos. Então, tem utensílios na cozinha e cada um representa alguns princípios financeiros e espirituais, e eu já trouxe para vocês aqui alguns. Então eu volto a falar aqui sobre as facas, que representa aqui os cuidados com decisões financeiras também, que podem ferir o seu futuro, porque faca é uma arma. Você já viu que com uma faca você pode matar uma pessoa? Então a mesma faca que você prepara o seu alimento, você pode matar a você mesma e pode matar uma pessoa, porque a faca, ela é uma arma. Então use essa arma contra o adversário, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então nós temos que entender isso. Olha, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões financeiras. Para quê? Para que nosso futuro não seja ferido. A faca fora da direção, ela fere. Então preste atenção nisso aí. Você já viu que quando a gente está tratando um frango, uma carne, cortando um tomate, gente, qualquer vacilo que a gente dá, o dedo vai junto. Já viu? Então é cada corte que a gente toma que só o sangue do cordeiro. E depois inflama. É um cortezinho pequeno, mas fica um negócio desconfortável. Gente, eu odeio quando isso acontece comigo. Que até pra pentear o cabelo, às vezes o corte fica ali meio aberto. Aí o fio do cabelo, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece sempre. O fio do cabelo passa dentro do corte e aí é sangue toda hora. Enquanto não tem ali um processo de cicatrização, então começa aí a ficar inflamando direto. Aí tem que colocar um band-aid, tem que colocar alguma coisa, e é tudo isso aí desconforto. Por quê? Por conta de muitas vezes nós usarmos a faca de maneira errada, outras vezes é por não estarmos prestando atenção. Então, do mesmo jeito como acontece conosco, as questões financeiras vêm e nos ferem, e nos machucam, as decisões erradas, a falta de atenção. Então o Senhor já está falando conosco aqui, glória a Deus. E as colheres representam o compartilhar, representam o ser generoso no tempo certo, né? Glória a Deus. E os potes, os recipientes aí do seu armário, exatamente, ele armazena recursos. Então fala de que os potes, os recipientes, nós guardamos os alimentos. Nós pegamos, tratamos um frango, nós não vamos cozinhar o frango todo, não tem necessidade. Então nós pegamos uma parte do frango e colocamos aí em um pote, armazenamos, guardamos. E a outra parte vai para a panela, também um recipiente. Então nós temos que entender que tem recipientes que é para guardar e tem o outro recipiente que é para ser usado, para gastar, para usar. Então as nossas finanças também, elas são assim. O nosso dinheiro, os recursos, eles também devem ser usados para o consumo na hora e para também guardar, para preparação, para um novo dia, para um novo tempo. Então, para tudo, o Senhor tem mensagem para nós. Olha para este mundo físico e você vai ver o que Deus ele está falando com você no mundo espiritual. Então, os potes, os recipientes, representam aqui esse armazenamento de recursos com sabedoria, tá? Sem avareza, sem escassez, tá? Nossas escolhas precisam ser com base na justiça, tá? E o fogão? O fogão é exatamente o local onde Deus purifica as suas finanças e queima aquilo que não edifica. Por quê? Porque o fogão, ele tem essa função. Ó, um fogão, já está dizendo, fogão sai fogo. Então, fogão é uma espécie de local para sair o fogo. Então, qualquer coisa pode virar um fogão. Você pode pegar uma lata, colocar o fósforo ali, colocar o fogo para acender, virou um fogão. Então, presta atenção, o fogão está ligado diretamente ao fogo. O que é que o fogo faz? O fogo consome, o fogo purifica, o fogo cozinha, o fogo deixa exatamente o alimento no ponto certo. Agora, se você não prestar atenção, queima, não é? Queima a ponto de não prestar. Então, é para queimar aquilo que não edifica, que é para aquilo que não presta sair da sua vida, não poder ser consumido. Comida queimada não presta.
Comida só presta se ela estiver no ponto, na justiça, exatamente da forma como o Senhor quer que seja. Então, o fogo de Deus purifica as nossas finanças. O fogo representa o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. E a esponja aqui, já falei em algum momento, representa essa limpeza. Então a esponja, ela precisa estar presente em todo momento lá na nossa cozinha. Gente, quão terrível é, você vai lavar os pratos e percebe que a esponja não presta mais, que está toda rasgada. Gente, inclusive, você sabia que é necessário você trocar de tempo em tempo, com um tempo curto, a esponja? Por quê? Porque a esponja ela agrega, ela absorve exatamente os micróbios, todas essas questões aí ruins, que é tirada da sujeira. A esponja, ela tem uma função de absorver. Então, quando você bota o sabão, ela absorve o sabão. No que você começa a espremê-la, ela começa a espumar. Então, tudo, ela absorve a sujeira, ela absorve exatamente os micróbios, né? Todo o contexto negativo aí nesse sentido. Então, essa esponja, ela precisa representar aqui para você e para mim o alinhamento, o arrependimento com Deus, porque absorver aquilo ali e confessar na água do Espírito. Sabe por quê? Porque quando a gente pega a esponja, que a gente joga debaixo da água, né, da água corrente, e a gente vai espremendo, a sujeira nela vai saindo, o sabão nela vai saindo, e ela volta a ficar aparentemente limpa. Mas é necessário haver sempre uma troca. Tem que jogar fora a esponja. Então a gente não pega, por exemplo, a esponja que lava os pratos e tipo lava o box no banheiro. Não, a esponja da cozinha, ela é específica. Então é um chamado específico de Deus para mim, para você, para me arrepender, para alinhar a minha vida financeira com Deus e a sua vida financeira. Querida, me dá só aí um segundinho para eu virar aqui para ligar o ventilador, porque já tá começando a esquentar aqui e eu esqueci de ligar. Glória. Aleluia. Vamos lá. Glória a Jesus. Vamos lá. O que é que Deus está falando conosco aqui sobre a cozinha? Deus abençoe aí a vida de Ádila, Josiane. Chegou agora, né? Fala José Andrade, aleluia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, o que é que Deus está falando conosco aqui nesse tempo? Então, se nós queremos multiplicação, o que é necessário fazer? Precisamos aprender a administrar. Não tem como haver multiplicação sem boa administração. Essa fidelidade, né? A fidelidade com um pouco vai gerar essa abundância no muito. Nós falamos bastante sobre isso ontem, estamos aqui recapitulando. Então, é ser intencional. É necessário sermos intencionais, tanto na alimentação física quanto na alimentação espiritual. Para quê? Para que nós possamos prosperar. E prosperidade está falando de quê? De crescimento. Então, eu tenho que ser intencional na alimentação física para que eu possa crescer, para que eu possa ser nutrida. Então, no contexto espiritual e financeiro é a mesma coisa. Então, eu pergunto para você, quais são os hábitos financeiros que você precisa mudar hoje para você viver as bênçãos de Deus? Você está anotando tudo que você está recebendo nessas lives? Ou você está sendo ouvinte esquecida? Não seja assim. Isso não é sabedoria, tá? Então nós estamos em um mês profético, em um mês em que está ligado aqui a tribo de Aser. A tribo de Aser carrega bênção de abundância de azeite, de unção, de alegria, glória a Deus. Então é um mês aqui de transição entre o inverno e a primavera. Então logo nós já vamos avançar aí para a próxima estação. Ainda estamos no inverno, gente. Transicionamos de mês, mas agora estamos perto aí para transicionar também de estação. E na primavera já começa a aparecer o quê? As flores. Já começa a florescer uma coisinha e outra. Então, esse inverno aqui é tempo de nós atentarmos, porque novos começos estão chegando. Porque, por exemplo, se você teve falhas no passado, este é o tempo de você rever suas raízes para você recomeçar. É necessário recomeçar. E se começa do começo.
Não se começa do meio e depois vai dizer que está agindo com justiça. Não. Recomeçar já está dizendo, ó, dá uma ré para voltar para o começo. Então é tempo de recomeçar. Então é um tempo também aí de multiplicação. Então assim como as árvores, elas frutificam no tempo certo, Deus, ele deseja multiplicar os frutos que estão nas suas mãos, as sementes. Ele quer transformar essas sementes em frutos, mas, contudo, porém, todavia, portanto, é no tempo certo, não é no seu tempo. Às vezes você confunde. Você está com semente e está pensando que é fruto. Semente é para plantar. Fruto é para você desfrutar. Agora você só consome o fruto. Você só desfruta quando você chega no final, que você tem abundância, multiplicação de frutos. Glória a Deus. Então sobre mim, sobre você nesse tempo, tem uma unção de prosperidade que está sendo derramada. Exatamente porque aqui a tribo de Aser era uma tribo conhecida aí pela fertilidade e pela abundância. Então vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos entender toda essa essência nessa jornada para que nós possamos desfrutar da palavra do Eterno e sairmos de debaixo de condenação de tronos zodíacos, de tronos malignos, de horóscopo, de tantas e tantas coisas malditas que estão sobre a terra e que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Então eu e você estamos aqui recebendo conhecimento fresquinho do céu. Nós não vamos perecer por falta dele, né? Então glória a Deus por isso. Então tem aí alguns comportamentos que você precisa ter para poder você acessar, amadas, a palavra aqui é acessar as bênçãos desse tempo. Por quê? Porque elas já estão liberadas. Elas foram derramadas. A Bíblia diz que existe uma árvore da vida que ela possui 12 frutos. E para cada mês, um fruto dessa árvore é derramado sobre a terra. Então, se é derramado, nós temos que acessar. O povo de Israel, para poder comer o maná, eles tinham que acessar. Caía do céu, Deus derramava do céu aquela bênção, aquele alimento. Mas olha, o povo tinha que ir lá buscar, tinha que acessar. Ninguém ficasse deitado na cama esperando que ia aparecer, não. Isso aí não é comportamento de quem é ativo. Não, não, não. Deus está nos chamando para sermos ativas na sua presença, para acessarmos as bênçãos. De que adianta você ter o maná derramado do céu no chão para você ir buscar e você não acessar? Não adianta de nada. Então você está vindo para a live, você está recebendo conteúdos, assuntos, ministração poderosa. De que adianta se você não acessar esse conteúdo e você não colocar em prática? Acessar fala de colocar em prática aquilo que você está recebendo. Glória a Deus. Então quais são esses comportamentos? 3 comportamentos aqui que eu coloquei. Seja fiel na administração financeira, tá? Seja generosa e confie no Senhor, Ele é a sua fonte, e seja diligente e organizada com o que você tem. Essas 3 coisas aqui já servem de base para a sua vida. Então eu pergunto para você, você está pronta mesmo para viver um novo tempo de multiplicação? Tem pessoas que elas não transicionam porque Deus vê, não está pronta. Então a multiplicação não vai ser uma bênção para ela, vai ser uma maldição. Você já viu aquela pessoa que quando ela está lidando com um pouco, ela consegue até se equilibrar, mas quando vem o muito, vem uma avalanche de bênção, ela se desequilibra a tal ponto daquelas bênçãos se tornar maldição para ela, porque ela esquece de adorar aquele que multiplicou e ela passa a venerar as bênçãos, a idolatrar as bênçãos, inclusive achando que foi ela que fez multiplicar. Então, oremos aí, né, por sabedoria. É necessário discernimento. Então, nós já temos aprendido aqui tudo isso e tem ataques espirituais específicos também. É um tempo em que o príncipe da peste está atuando com resistência. Eu não sei você, gente, essa manhã, essa madrugada, eu penso numa resistência física, que até mesmo o atraso na live hoje disse respeito a essa resistência física. Sabe o que é isso? Aquela coisa de o seu corpo não querer ir pra frente. Vocês têm vivido isso? Então eu tenho vivido ataque de tudo quanto é forma.
Então essa madrugada, ontem eu dormi até mais cedo, descansei bastante, glória a Deus, acordei essa madrugada disposta, até dizendo assim, nossa, parece que eu dormi assim, dias e dias, de tão disposta que eu acordei. Mas depois que eu vim para a oração, gente, uma indisposição, o corpo travado, aquela sensação de peso no corpo, sabe? Aquela sensação de como se tivesse assim, muito cansada, do nada. Então você já identifica, é ataque espiritual. Para quê? Para que você não ore. Aí você tem que resistir. Aí eu vim e orei assim mesmo, com toda aquela coisa. Então, uma resistência, uma opressão no sentido assim de ver, tá acontecendo algo que tá aqui causando resistência para que eu não ore. Mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou continuar, porque agora eu sei quem é que está atuando nesse tempo. E a Bíblia diz lá em Daniel que o príncipe do reino da Pérsia, ele resistiu ao anjo quando Daniel estava orando e o anjo veio trazendo a resposta. Então, de posse disso, dessa verdade, nós precisamos resistir. Então, depois eu fui, descansei um pouco, né? Voltei para descansar um pouco e acabei sentindo assim aquele peso no corpo. Por minha vontade, minhas queridas, amadas irmãs, eu não estaria aqui. Por minha vontade, eu estaria deitada. Sabe o que é isso? Deitada. Literalmente deitada. Mas o Senhor está nos dando um tempo aí de reforço, de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu, por exemplo, já estou aqui, faltando o quê? Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8 dias aí para finalizar. Exatamente isso. 8 dias para finalizar o jejum de Daniel. Então, já tem isso também, né? O inimigo trazendo essa resistência aí, ó, que é para exatamente eu desistir. Mas olha só, eu tô ainda no segundo tempo, ainda tem mais um tempo aí de 7 dias, tá tudo certo, glória a Deus. Então, como é que acontece aí esses ataques? O trono maligno, né, que é o trono de Urano, é o trono do príncipe da Pérsia, também ó, no mundo ocultista, ele é conhecido como Aquário, tá? Lá, o trono no zodíaco, o príncipe da Pérsia é o trono do Aquário, que é exatamente esse trono lá, de acordo com a simbologia aí dos signos, é esse trono que está derramando sobre a terra. Para eles é bênção, mas para nós sabemos que é maldição. Então, o tempo no calendário está completamente contrário àquilo que Deus estabeleceu desde o começo, e nós temos que ter esse discernimento aí para nós rejeitarmos esse trono. Não é para nós nos conformarmos. Ah, pastora, mas eu não olho horóscopo. Mas você está no mundo. Se você está no mundo, você está recebendo as mesmas influências. Então não é para você olhar horóscopo mesmo, não. É para você olhar a Bíblia. Você já sabe que existe um padrão. Quando você era das trevas, você não tinha conhecimento. Talvez você não acreditasse, talvez você não acessasse. Mas quem nunca ouviu falar aí no signo? Que signo você é? Ah, eu sou Aquário. Que Aquário que nada. Eu sou a de Jesus. Aleluia. Eu sou filha de Deus, lavada, remida com o sangue do Cordeiro. Sobre mim rege um trono. Aleluia. O trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Então entenda isso aí em nome de Jesus, porque quando alguém diz assim, ó, eu sou Aquário, então é esse trono maligno que está regendo a vida da pessoa que está dizendo que é Aquário. E a gente vê um monte de crentes dizendo que acredita em signo, que acaba dizendo, tá lá no Instagram, diz, signo tal, tá repreendido em nome dos 3. Eu peço logo reforço do céu, porque um crente que acredita num negócio desse aí, tá precisando se converter mais do que urgente. Misericórdia. Então é um trono que tenta bloquear. Ele tenta. Então se você recua, ele vai conseguir. Ele tá tentando, sabe? Aquela porta em que tá fechada, mas que ele tá ali, ó, empurrando para entrar. Quando ele entra, ele causa destruição. Eita Jesus, então ele vem para bloquear as respostas da minha e da sua oração. Então vamos perseverar aí, porque ele vem para atacar suas finanças com tudo. E ele é uma potestade, tá? Ele vem junto, acompanhado. Então preste atenção aí. Tem, olha, o trono, quando eu falo ele vem, não significa dizer que o trono em si, que o principado desça, porque ele fica nas regiões celestes, mas ele tem debaixo do trono, você sabe que existe uma hierarquia angelical. Então debaixo dos tronos tem os seus comandados, tem os seus demônios. Do mesmo jeito como Deus ele tem os seus anjos, o diabo ele também tem os seus anjos. E os anjos eles trabalham dentro de uma hierarquia. Então preste atenção nisso aí, porque ele vai começar a mandar influência, ele vai começar a mandar demônios para habitar
habitar na sua casa, você tem que estar esperta. Eu e você temos que abrir o olho, temos que estar desperta aí, para nós tirarmos da nossa casa tudo aquilo que é influência, tudo aquilo que é ponto de contato, tudo aquilo que é portal aberto, porque existem objetos que servem exatamente para invocar esses tronos malignos. E uma vez que você tem um objeto dentro da sua casa, um objeto desse tipo dentro da sua casa, então ele vai se sentir no direito, é dele, chamou ele, chamou. Então preste atenção, faça aí esse detox, essa limpeza na sua cozinha, procure ver aí quais são essas coisas, ore ao Espírito Santo para que ele te revele. Tem objetos que o Senhor vai colocar no seu coração e vai dizer, isso aqui tem alguma coisa, você olha, toda vez que você olhar para alguma coisa, você sentir um desconforto com aquilo, no mínimo, ore. No mínimo, não diga, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não ignore. E se for o Espírito Santo falando com você, preste atenção nisso aí, mulher. Vai pesquisar, vai estudar. Não fique dependente de nada de ninguém, a não ser do Eterno. Aleluia. Vai estudar. Pessoas estão aí dirigidas, direcionadas pelo Espírito Santo também para trazer ensino. Procure ver aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Separe e se aproprie aí, se apegue com o trigo. Glória a Deus. Então, como é, por exemplo, que o príncipe da Pérsia se opõe ao nosso crescimento, à prosperidade bíblica, no contexto financeiro também? Ele cria dúvidas, ele cria medo sobre provisão. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então começa o será. Dúvida e medo trabalham juntos. E aí ele trabalha também levando ao desperdício financeiro e à falta de sabedoria financeira. Então ele desvia o coração da pessoa da generosidade e faz com que a pessoa seja uma pessoa egoísta e materialista. Muitas pessoas materialistas, o que é isso? Uma pessoa que está preocupada apenas com o material. Você vê uma pessoa preocupada com o material, é uma pessoa que não se preocupa em orar, em ler a Bíblia. Ela quer só trabalhar, conquistar. Louca! Se hoje o Espírito de Deus pedir a sua alma, o que é que você tem? Para quem é que você está aí guardando todo esse materialismo? Então o Senhor fala para nós, né? Para que nós tenhamos discernimento aí em nome de Jesus. Como vencemos? Declarando a palavra de Deus sobre as nossas finanças, cobrindo a nossa vida com o sangue de Jesus, oração, né? Unção com óleo também, aleluia, e sendo generosa, confiando na provisão do Senhor. Então são atitudes. De nada adianta você acessar esse conhecimento aqui, porque você acessou clicando aí no botãozinho aí quando você entrou. Em algum lugar você acessou, você clicou em um link, você acessou aí quando você viu lá, a bolinha tava piscando, né? A bolinha, como eu chamo, é aquela bolinha do story, né? Que tá piscando. Aí você clica lá, você entra, você foi convocada, foi convidada, você entrou por livre, espontânea vontade. Ninguém colocou uma faca na sua cabeça, nem tampouco uma arma no seu ouvido para você entrar. Você entrou porque você foi convencida pelo Espírito Santo de Deus. E você é livre para entrar e sair a hora que você quer. Agora, de que adianta você entrar e você não acessar a promessa? De nada vale, né? Então, entre na live e acesse todo o sumo, o mel, o óleo que está sendo aqui espremido das azeitonas. Aleluia, glória a Deus. Então, considerando que hoje é exatamente o dia 15 do mês de Shevat, né? Então, é um dia aí exclusivo, separado aí para comemorar o Ano Novo das Árvores. Então veja bem, o Ano Novo das Árvores é chamado em hebraico de Tu B'Shevat. Deve ser uma coisa assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai perdoando aí, em nome de Jesus. Então é uma celebração que esse ano acontece aí no dia 15 do mês de Shevat, né? De acordo com o calendário bíblico. Hoje para nós aqui é 13 de fevereiro. 13 do mês 2. Então, de acordo com a Bíblia, o mês é o 11º e o dia é 15. Vê que tem aí, ó, uma completa distância entre os calendários. Percebe isso? Tudo intencional, tá? O inimigo intencional também, para nos trazer destruição e morte. Então, aqui agora, hoje, é um tempo profético. É um tempo profético também simbólico aí, em que nós estamos recebendo aí essa simbologia no contexto espiritual, porque Deus, ele tem coisas preciosas para falar conosco através desse tempo profético. Então, esse Ano Novo das Árvores está ligado a crescimento, renovação e frutificação. Não é à toa que ele é
é exatamente o ano novo. Ele acontece, né, o ano novo das árvores, que é esse tipo de comemoração, porque aqui é voltado para a agricultura, tá? Aqui é voltado especificamente para a agricultura. Então, não é à toa que é exatamente nesse mês, o mês de Shevat, que é o mês exatamente da prosperidade, da renovação, do crescimento. Então, tanto aí na questão natural quanto na questão espiritual, Deus, ele tem crescimento, renovação e frutificação para a sua vida hoje. Se apropria aí dessa verdade. Amadas, eu trouxe aqui pelo menos 3 versículos básicos aqui para trazer como base para vocês. Os primeiros eu quero citar aqui, tá lá em Levítico, capítulo 19, versículos do 23 ao 25. Lá vai nos mostrar que Deus estabeleceu princípios sobre o plantio das árvores e a colheita dos frutos lá em Israel. Então, nos 3 primeiros anos, os frutos não deveriam ser comidos. Então veja bem, no 4º ano, os frutos deveriam ser dedicados ao Senhor. E no 5º ano, podiam sim ser consumidos pelo povo. Então, são princípios estabelecidos por Deus. Então, quando você planta, você não deve sair por aí comendo logo. O que a gente traz aqui para a nossa vida financeira? Você aplicou um dinheiro em um negócio, em uma ação, rendeu um pouquinho. Aquele pouco que rendeu não é para você comer. É para você plantar novamente. Preste atenção, não é para você comer. Existe um tempo certo para todas as coisas. E às vezes nós queremos, porque rendeu dinheiro, a gente quer comer logo o fruto. Isso é um erro trágico, que traz destruição aí na vida financeira. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19, vai falar também que as árvores frutíferas, elas não deviam ser destruídas. Por quê? Porque serviam para o sustento e para a vida. Então você vai ver, inclusive, Jesus em algum momento amaldiçoando uma figueira porque não dava fruto. Porque uma árvore que não dá fruto, o que foi que Jesus disse? Ela tem que ser cortada e arrancada, jogada fora, porque não dá fruto. Eu e você fomos chamadas para frutificar. Nós somos mulheres frutíferas, inclusive. O nosso útero, ele recebe exatamente a semente e ele frutifica e multiplica. Então veja bem quanto que nós somos ungidas aí na unção da multiplicação. E lá em Salmo 1, verso 3, fala que aquele que teme ao Senhor será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Tá? As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer vai prosperar. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, Solene, doces da Ana. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Deus é fiel e poderoso e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Então, essa celebração aí do Ano Novo das Árvores era usada exatamente para marcar o início do ciclo agrícola das árvores lá em Israel. Então, além disso, os rabinos, eles viam esse tempo também como um chamado para reflexão sobre o nosso crescimento espiritual e sobre a maneira como nós administramos os recursos que Deus nos dá. Então você vai ver Deus sendo intencional em tudo. Nós também precisamos ser intencionais em ouvir a direção dele, em dar respostas para aquilo que ele nos chama. Então esse é um chamado hoje para você crescer espiritualmente, para você aprender a administrar os recursos que o Senhor Deus te dá. Qual é aqui o objetivo desta comemoração? O Ano Novo das Árvores, ela tem um significado profundo aqui para nós, principalmente como mulheres cristãs, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres administradoras. Olha só, esse ano aqui, o objetivo dessa comemoração é exatamente para buscar renovo espiritual. Por quê? Porque é um tempo aqui para avaliar a nossa vida espiritual e a nossa vida financeira e para permitirmos a restauração. Precisamos permitir que Deus nos restaure. Tem até referência bíblica aqui, Isaías 43, versículo 19. Eu não vou ler todas as referências porque acaba tomando um pouco de tempo, mas é importante que você anote, para que você busque estudar um pouco mais, né? Se assim o Espírito Santo ministrar no seu coração. Então, esse é um tempo também de preparação para a frutificação. Por quê? Porque uma árvore, ela precisa de raízes fortes, não é isso? Para ela se sustentar, ela precisa de uma raiz forte. Antes de dar fruto, a árvore ela não dá fruto sem raiz.
ela não dá fruto, ela precisa de uma árvore forte. Por quê? Ela precisa de uma raiz forte. Por quê? Porque a raiz, quanto maior ela é, mais ela desce. Você vai ver, ó, antes da árvore crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela cresce nas raízes. Então, a terra, ela tem todo o nutriente necessário para nutrir essas raízes. Então, são esses nutrientes os responsáveis pelo fruto. Então, você percebe, na sua vida, você é uma árvore. As suas raízes, quem são suas raízes? Então, as suas raízes é a sua família de origem, por exemplo. A história da sua família, do seu parentesco, dos antepassados. Então, eles são suas raízes. Essa família é a sua raiz. Então, como estão suas raízes? De acordo com como estão suas raízes, os seus frutos, eles vão aparecer e vão denunciar. Então, de acordo com o que a raiz é, o fruto revela. Então, preste atenção nisso aqui. É um tempo em que precisa, as árvores, ela precisa de ter raízes fortes para logo depois ela ter estrutura para frutificar. Porque até para dar fruto nós temos que ter estrutura. Se nós não tivermos estrutura para frutificar, os frutos nos sucumbem. Os frutos nos engolem. É por isso que a gente vê aí muitas pessoas se dando mal, porque querem usufruir do fruto, achando que é fruto, quando na verdade não é semente ainda para ser replantada, e acabam aí se sufocando com a própria, com o próprio fruto que deu. Então nós precisamos de bases sólidas em Deus para prosperarmos. Base sólida fala de maturidade espiritual. Uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem base, uma pessoa que não tem suas raízes curadas, ela pega milhões e milhões de reais e detona em pouco tempo e depois fica pobre novamente, completamente destruída. Quantas pessoas que já ficaram ricas e pobres tantas vezes, você vai ver aí nessa configuração, pessoas que têm a mente já enraizada, nos princípios, dentro de 3 meses no máximo a pessoa se reergue. Agora quem não tem, já foi. Ganha fácil, recebe fácil. Você vai ver aí pessoas, você já viu que tem pessoas que ela tem uma facilidade de fazer dinheiro? Fazer dinheiro, quando eu falo de fazer na prática, com ação. Porque, essa história de ganhar dinheiro e não sei o que, isso é coisa de criança, coisa de gente imatura. Porque quem ganha não faz nenhum esforço, gente. E o dinheiro, ele é resultado dos nossos esforços, é do fruto do nosso trabalho. Então a gente fica aí, eu quero ganhar tanto e não quer fazer nada. Então a nossa própria fala já acaba gerando uma resistência na nossa mente. A gente não tem que ganhar, a gente tem que ter uma mentalidade de fazer, de trabalhar para. Então para de dizer assim, eu ganho tanto. Não, eu faço todo mês, eu faço tanto. Então não importa qual é o trabalho que você faz, qual é a atividade, não importa, você faz. O dinheiro que você recebe é fruto daquilo que você trabalhou, daquilo que você fez. Então, é sobre isso. Vamos mudar essa linguagem aí, porque às vezes a gente acaba entrando dentro de uma linguagem já costumeira, mas é uma linguagem que já vem com a contaminação espiritual, porque quem ganha não se esforça. Então a Bíblia diz que é do fruto do seu trabalho que você vai colher, que você vai viver. Então nós temos que já ter essa mentalidade aí, já a palavra, ela tem um poder extremo. Aí imagina você o tempo todo dizendo, eu ganho tanto, eu quero ganhar tanto. Aí o seu cérebro vai dizer, quer ganhar? Vai ter que ser na sorte. Porque não tem trabalho, não tem direção. Quando você diz assim, eu ganho, aí seu cérebro descansa. Por quê? Porque quem ganha, ela recebe um presente, ela recebe algo sem fazer esforço. Então quando você faz é diferente. Quando você diz assim, olha, esse mês eu quero fazer 5 mil reais. Opa, o cérebro diz, fazer? Vamos lá. É pra fazer e vamos lá. Eu tô aqui. Então, qual é a direção? Qual o próximo passo? Então, olha, o seu cérebro ele já começa a te dar ideias, ele já começa a te ajudar, mas como você fica assim, rapaz, eu tenho que ganhar tanto e tal. Então eu vou pedir emprestado a não sei quem. Olha só como que é. Esse mês eu tenho que ganhar mais para poder eu conseguir pagar aquilo, não sei o que. Eu tenho que ter esses... Tá, mas cadê a direção? Você precisa dar direção para sua mente. Você precisa dar direção ao seu cérebro, ele é inteligente. E ele, inclusive, ele foi criado exatamente para poder fazer você acessar lugares extraordinários através da sua atitude, da sua decisão, do seu posicionamento. Então, quando você entende coisinhas básicas, que você começa a mudar a sua mentalidade, olha, uma vez que a sua mentalidade muda, a sua forma de falar também muda.
Então, coloque isso aí na sua cabeça. A sua mente é uma mente próspera. É uma mente, ela tem que ser uma mente de abundância, porque você tem a mente de Cristo. Então, você não pode ficar dizendo que tem a mente de Cristo usando um linguajar de pobreza, né? De improdutividade. Um linguajar de ganhar as coisas sem nada. Não, não existe isso. Então, ninguém sai aí ganhando dinheiro. Não tem essa, né? Só Silvio Santos que ficava dando dinheiro lá, mas tipo, vai as pessoas depender daquele dinheiro ali para viver? Não tem como. Não tem como. Então, nós temos que entender os princípios aí, porque aquilo que vem fácil também ele é tomado. Você já viu isso? Quando você adquire algo que você não fez total esforço, você tipo... é diferente, é extremamente diferente de quando você faz um sacrifício, você planeja para poder ter aquela coisa. Quando você planeja, você cuida mais, você valoriza mais, porque você sabe o preço que você pagou. É por isso que às vezes a gente fica chateado quando a gente vê pessoas desvalorizando aquilo que nós colocamos, aquilo que nós agregamos valor. Porque não é sobre preço, é sobre o valor que aquilo tem, é sobre o investimento que foi feito, é sobre o sacrifício que foi feito, é sobre tudo que nós precisamos renunciar para poder chegar àquele lugar. E as pessoas vêm e jogam tudo de água abaixo, né? Joga tudo pelo ralo. Por quê? Porque as pessoas não tiveram a sua participação, seu sacrifício. As pessoas não tiveram a sua ação. Aí acaba sendo assim, né? Então, nós precisamos ter bases sólidas. O Senhor está nos chamando para isso. Então, é necessário também, é um tempo aí de chamada para conscientização sobre o cuidado e a administração dos recursos. Então não faz sentido você ganha algo e aí você coloca na mão de outra pessoa. Você ganhar algo e dar na mão de outra pessoa, tipo, você está desmerecendo. Agora, quando você se sacrifica, quando você cria algo ali, por exemplo, vamos imaginar aqui que você monta uma empresa. Você sabe que todo o início de uma empresa é extremamente desafiador. E se você não estiver alicerçada nos princípios da palavra, vai ser mais difícil ainda. Porque se a sua mente não estiver renovada, se você não tiver conscientização, se você não tiver administração financeira, se você não tiver sabedoria financeira, você pode ser boa em todas as áreas, mas na administração, nas finanças vai dar ruim, vai dar problema. Aí você pega, tem um sacrifício. Você já viu que há um investimento completo aqui que você faz quando você vai abrir uma empresa. Então, quem já abriu uma empresa, quem tem uma empresa, sabe. Por mais que seja um negocinho simples, né? Que você diz assim, mas é só um docinho que eu vendo aqui na internet. É só um movimento aqui que não é uma empresa. Quem disse? É uma empresa, sim. Toda grande empresa, ela começou pequena. Então, você vai ver aí hoje redes e redes, mas se você for ouvir a história, buscar a história, a essência, as raízes dessa empresa, você vai ver que começou pequeno. Começou de alguém, começou de uma semente, começou de uma ideia. A ideia, ela é a semente. Então você vai ver que todo o início é desafiador. Você precisa investir tempo a mais. Você precisa investir recurso financeiro. Você precisa se doar. Você precisa renunciar a muitas coisas. É necessário. Então as pessoas vão começar a criticar. Aí tem gente que vai começar a dizer, sabe por quê? Porque o brasileiro, lamentavelmente, o brasileiro tem uma mentalidade que é triste. Poucos têm quebrado essa mentalidade, mas glória a Deus porque está acontecendo. Porque o brasileiro, a ideia do brasileiro é essa aí, ó. Trabalhar, chega lá, assalariado, trabalhou e depois chegou no final do dia lá, acabou o trabalho, então vai curtir. Final de semana, sextou, então ninguém quer saber de trabalho, ninguém quer saber disso. Mas quando você está implantando um negócio, você sabe que não é bem assim. Se você for agir assim, principalmente quando você entende o ciclo do tempo de Deus, no tempo do serviço você tem que investir um pouco mais do seu tempo, investir um pouco mais da sua energia, lógico, sem deixar de desfrutar, porque o desfrute, ele está em todos os ciclos do tempo de Deus. É necessário você entender isso. O desfrute que eu falo é o descanso, descansar no Senhor. Então você vai ver que você vai
precisar de investir um pouco mais de tempo, aí as pessoas começam a dizer, fulano agora depois que virou rico, porque na cabeça das pessoas, né, da maioria dos brasileiros, você abrir uma empresa significa dizer que você tem dinheiro. Então as próprias pessoas da família muitas vezes já começam a ter uma visão distorcida de você, já começam a fazer perguntas maldosas, já começa a achar que você está se achando só porque você tem uma empresa, mas somente quem tem uma empresa sabe o preço que se paga. Então, se esse coração não está embasado na avareza, na idolatria ao dinheiro, se não está ligado aí diretamente a espíritos de mamon, você vai ver que essa pessoa, ela vai se empenhar sem se exaltar. Mas as pessoas que estão do lado de fora não sabem do que está acontecendo. Quantas vezes comigo foi assim? Quantas vezes, pra mim, as coisas tinham que ser cobradas diferente, porque eu sou empresária, tem dinheiro. Se tem uma empresa, tem dinheiro. Olha só. Então você já vê aí a inveja embutida, você já vê muita maledicência mesmo ligada aí a essas questões, porque as pessoas têm uma visão distorcida. Então, muitas vezes são pessoas preguiçosas, pessoas que têm ideias, que têm potenciais para abrir negócios, para fazer dinheiro e não faz por conta de seus bloqueios, de suas raízes contaminadas, a iniquidade nas raízes, o medo paralisa, e aí quando alguém vai e levanta algo, aí começa a se opor, muitas vezes com oração contrária, até mesmo sem perceber, gente, sem querer. Porque tem uma raiz ali, tem uma iniquidade naquelas raízes. Então Deus, Ele chama você para você entender. Os tempos, eles precisam ser respeitados. Então a mentalidade de pobreza faz sempre querer tirar do outro, nunca querer agregar nem ajudar. Então você vai ver sempre alguém querendo tirar do rico, porque o pobre, eu falo do pobre que é improdutivo, o pobre de mente, sabe? Eu não estou falando de recursos apenas, eu estou falando de uma pessoa que ela não vai para lugar nenhum, por mais que ela tenha dinheiro, muito dinheiro, ela vai continuar sendo pobre. Ela vai continuar sendo improdutiva porque ela vive exatamente por causa do dinheiro. O objetivo, o foco dela é o dinheiro, não é a essência, não é a base solidificada em Deus. Então você vai ver pessoas desse jeito aí sendo contaminadas e contaminando outras pessoas. Você vai ver pessoas também que tentam, fica dando murro em ponta de faca o tempo todo, tentando abrir um negócio e o negócio não dá certo, porque tem contaminação na raiz, e essa pessoa não está disposta a se abrir e pedir ao Senhor para restaurar essas raízes. Então esse é um tempo aí de conscientização, tá? O ano novo das árvores, ele é um tempo, um chamado de conscientização sobre o cuidado, sobre o que é necessário fazer, sobre sentar, ter humildade para entender o passo a passo. Quando nós descumprimos esses princípios, muitas coisas dão erradas. Pastora, mas agora eu já comecei. Agora eu identifiquei aqui com essas lives, eu estou identificando que eu fiz um monte de coisa errada. Epa, arrepende-te, pois, de onde caiu. Ora a Deus, busca, pede perdão a Deus e recomeça. É um tempo de recomeçar. Então volta a estaca zero. Não importa quantos anos tem sua empresa, volte a viver debaixo dos princípios espirituais, ou seja, passe a viver debaixo dos princípios espirituais. Agora, se você entende que Deus, ele está levando você para um outro patamar, é outra coisa. Agora, quando a gente cria, você, como eu estava falando, você investe todo o seu tempo, seu recurso financeiro para poder você abrir uma empresa, você sabe o sacrifício. Gente, vocês só sabe disso aí com maior proeza, né? Vamos dizer assim, quem já entrou aí no processo, quem já está no processo. Gente, é uma burocracia para se abrir uma empresa no Brasil. Inclusive, isso aí serve de brecha para muitas empresas andarem clandestinas. Porque é uma burocracia, gente, é tanto imposto. O empresário, ele é taxado de tudo quanto é lado. Porque a ideia é o quê? Se tem empresa é porque tem dinheiro, então tem que tirar. A mentalidade é essa. Quem tem empresa sabe muito bem do que eu estou falando. Gente, para se abrir, para legalizar uma empresa, misericórdia. Gente, é imposto daqui, é taxa disso, taxa daquilo outro. É uma burocracia, é terrível. É extremamente desafiador.
é para desanimar, é para que a gente não cresça, é para que a gente continue debaixo da escravidão do governo. É uma mentalidade, inclusive existem principados e potestades que atuam diretamente sobre nações. Então, cada nação tem o seu trono que rege. O sistema do mundo é exatamente ligado ao sistema das trevas. Nós estamos no mundo, não somos dele, mas nós estamos aí debaixo de uma cobertura, queira ou não. Então, é eu que tenho que trazer proteção para que essa cobertura amaldiçoada não exerça poder e influência sobre mim. Então, eu tenho que viver no princípio da palavra de Deus. Então, o princípio é o quê? Respeitar a autoridade, é seguir a lei, é fazer tudo direito. Quando isso não dá para se cumprir, pronto, existem prejuízos de todos os lados. Portais são abertos, legalidades são abertas para o inimigo entrar, fazer o que ele quer, porque ele é um ladrão. O ladrão, ele já entra sem ser convidado, muito mais ainda sendo convidado. E aí o que acontece? Isso aí inclusive é um bloqueio, é uma resistência para que a pessoa não abra uma empresa, porque vai dizer, olha, é muita burocracia, eu não tenho dinheiro para isso. Então a pessoa, ela não vai buscar ideias, ela não vai ter coragem de fazer, né? Então ela acaba sendo travada, ficando travada. Ou então é aquela questão, abre a empresa, mas abre toda irregular. E por abrir irregular, abre porta de legalidade para o inimigo. Então, uma vez que você está irregular, que você começa a entender que para sua empresa prosperar, ela precisa estar regularizada, aí você vai se arrepender de onde você caiu e você vai voltar. Gente, corrigir um erro é muito mais difícil do que você voltar e aprender do começo a fazer o certo. Mas a maioria não buscam o caminho do primeiro ciclo do tempo de Deus, que é o aprendizado. E por causa disso tem sérias consequências. Então aqui é princípio para a vida que eu estou ensinando, tá? Aí você talvez vai entender o porquê que você gostaria tanto de abrir aquele restaurante e você não abriu ainda, porque existe uma resistência. Existe uma resistência do inimigo para que você não prospere. Sabe por quê? Quando você prospera, o seu dinheiro vira recurso no reino para fazer crescer o reino de Deus. O que é que o inimigo coloca na cabeça do crente? Ah, a gente vai embora mesmo desse mundo. De que vale? De que vale ganhar o mundo inteiro? Começa a colocar, ó, não conquistei esse tesouro na terra. Começa a usar a própria palavra para gerar uma crença na sua mente para você não prosperar. Mal sabendo você que quanto mais você prospera, mais o reino de Deus é expandido e mais rápido se configura a vinda do mestre. Então, é uma mentalidade que nós precisamos mudar. Nós temos que mudar essa realidade. Aí você vê as pessoas criando resistência, pessoas que ficam incomodadas porque alguém está ensinando sobre dinheiro, as pessoas que ficam incomodadas porque está falando disso na igreja. Então é para ser falo disso também na igreja, mas infelizmente não é todo lugar que se fala. Então quando se fala, as pessoas têm uma resistência porque tem uma barreira espiritual para que aquela pessoa continue na escravidão. Existe uma maldição de escravidão na mente das pessoas. Então nós todas nós estamos suscetíveis a isso. A diferença aqui é que nós estamos configurando, olha, agora uma nova mentalidade. Então, eu entendi, eu estava na escravidão, não, eu não quero continuar aqui não. Então, a partir do momento que Deus ele disse, olha, ao redor aí você está cercada por uma muralha de escravidão. O inimigo quer manter você presa dentro desse casulo aí para você nunca sair, nunca ser transformada. Do lado de fora desse muro tem algo acontecendo. Olha, cria curiosidade e vai ver o que é que tem do lado de fora. Eu me lembrei aqui agora daquele desenho dos Crudes, né? Acho que é os Crudes, acho que é assim que fala, nem lembro mais. Que é exatamente aquele homem da caverna que era o tempo todo, ó, o pai querendo proteger, dizendo pra filha, não vai lá fora não, porque lá fora tem bicho, lá fora. Então é uma sensação de proteção, olha, os animais ferozes, vai matar você, vai te comer. E aí você vê que todo dia ele contava histórias tenebrosas pra aquela filha. Pra quê? Pra configurar um medo, instalar um medo, é desse jeito que o inimigo fala, olha, fica aqui dentro, porque aqui dentro você está protegida. Olha meu muro, fica protegida aqui, eu coloco esse muro, então você já é minha. Em outras palavras, porque o muro é dele. O muro da indecisão é do inimigo. Então Deus está chamando você para você pular o muro e vir pro lado de fora, porque do outro lado é onde você vai ver o rio de água viva transbordando, você vai ver águas cristalinas, você vai ver rua de ouro, você vai ver tanta coisa, prosperidade ali declarada para sua vida. Então eis aí um tempo de você ser conscientizada
Se você tem um sonho de abrir uma empresa, de levantar um negócio, faça as coisas da maneira certa. Não importa se você vai levar anos e anos, sabe por quê? Porque o caminho do atalho é esse, olha, vamos abrir errado. Esse é o caminho do atalho. No caminho do atalho tem morte, tem caminhos que para o homem que parece ser bom, mas o final é morte. Então é necessário você e eu entendermos que viver de princípio nem sempre vai ser confortável para nós, não vai não. Porque nós estamos na contramão do mundo. Você vai olhar para um ímpio e você vai ver o ímpio prosperando mais rápido. E você vai dizer, Deus, por que está demorando tanto? Calma, filha, eu estou cuidando da sua raiz. Você vai ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Porque aquele que não serve a Deus, ele vai fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai ver, ó, ele aí ostentando. Você vai ver ele aí, ó, dizendo, prosperou, tá cheio da grana, tá na mídia, tá assim acontecendo. E você parece que é aquela pessoa que não é vista por Deus, que faz até vergonha você dizer que serve a um Deus do ouro e da prata. Mas olha, se você estiver concentrada nele, naquilo que você está fazendo, na fundação desse edifício, nas raízes dessa árvore, você vai ver. Chegará um momento em que você vai ser pareada com essa pessoa, queira ou não. E aí você vai ver outra vez a diferença entre o justo, entre aquele que fez as coisas certas e entre aquele que não fez. Você vai ver. Você vai ver. Então é perseverar. Chegar o tempo aí em que é necessário perseverar. Primeiro você tem que perseverar nessa verdade. Primeiro você tem que perseverar no aprendizado. Você tem que perseverar no serviço. Você tem que perseverar fazendo balanços aí, ó, olhando o que tá certo, o que tá errado, para você podar essas raízes, tirar aquilo que é ruim, tá? É necessário, é um chamado profético. Esse é o tempo que o Senhor nos chama para este lugar. Então somos chamadas aqui primeiro para cuidar das raízes, porque depois Deus, ele vai nos fazer multiplicar. Então aquilo que Deus confiou a nós vai ser multiplicado, mas é no tempo certo. No tempo certo. Então aqui também é um tempo de transição. Esse ano novo das árvores aqui representa esse mês, esse tempo de transição. Por quê? Porque o mês, né, de Shevat é um mês que marca o fim do inverno. Então marca também aí a aproximação da primavera. É um lembrete para nós aqui que depois do tempo de espera vem a frutificação. Eu lembrei aqui daquele hino que fala que toda promessa tem o seu tempo de espera. Então Deus, ele já decretou vitória, mas tem o tempo. Tem que respeitar o tempo da espera. Aleluia. Então vamos aprender aqui como é aqui que essa comemoração acontece. Olha só, nos tempos bíblicos, os judeus usavam essa data exatamente para oferecer as primícias dos frutos ao Senhor. Percebe que Caim, ele ofereceu os frutos. Olha só, perceba aqui que as primícias, né, era a oferta das primícias ali, tanto Caim quanto de Abel. Você vai ver Caim oferecendo bons frutos. Como assim? Deus rejeitou o fruto de Caim? Não é que Deus tenha rejeitado os frutos. A gente costuma muitas vezes pregar dizendo que o fruto de Caim era podre, que era isso, que aquilo outro, mas na verdade não era bem assim. Não era bem assim. A verdade é que Deus, ele não rejeitou. Não foi o fruto que ele rejeitou. Ele rejeitou Caim. Ele rejeitou Caim, então Caim poderia trazer o fruto que fosse. Olha, se as ovelhas, né, a oferta, o sacrifício das ovelhas, a oferta das ovelhas, se fosse ofertado por Caim, também seria rejeitado por Deus. Porque não é sobre ser fruto ou sobre ser ovelha, não. É sobre o ofertante. Deus primeiro, ele aceita ou rejeita eu e você. Nós somos os ofertantes. Por isso que o nosso coração precisa estar alinhado no Senhor. Então veja bem, oferecer as primícias dos frutos ali ao Senhor era aí uma forma de abrir essa comemoração, né, de ofertar ao Senhor, de comemorar o ano novo das árvores. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Você vai ver a palavra do Senhor falando para oferecer os primeiros frutos. Inclusive, primeiro, ó, primícias, vem de primeiro. Primeiro, o primogênito dos filhos, o primogênito dos animais, o primogênito de todos os recursos, os primeiros frutos. Então, era uma forma, as primícias aqui, uma forma de abençoar os demais.
Então, você sabia que a partir da bênção que você recebe, você como primogênito, você como aquele que primeiro aceitou ao Senhor na sua família, a partir da bênção que é liberada sobre você, toda a sua família, ela é abençoada, porque você encontrou um lugar de primogenitura. Então é necessário nós tomarmos cuidado aqui com as nossas primícias, com a nossa primogenitura, para nós não fazermos como Esaú. Esaú fez exatamente o quê? Esaú, barganhou ali, tá? E eu tô com tanta fome que eu não tô nem aí pra primogenitura. Então preste atenção nisso aí, porque quando a gente vai entrar em um contexto de ataque, né, de fome, a fome é uma necessidade fisiológica. Nós estamos falando aqui de cozinha e a cozinha abrange aí esse aspecto. Então a fome é uma necessidade nossa, mas olha, nós não podemos inclusive tirar as armaduras para poder se alimentar. Nós não podemos. Você já viu, por exemplo, um soldado, um policial, né? Você está em um restaurante, já aconteceu algumas vezes comigo, de nós estarmos em restaurante e aí chegar o policial ali todo fardado, né? Ele tá ali em serviço, ele parou para a hora do almoço dele, mas ele continua ali exercendo, tá? A função dele. O soldado, ele tá pronto o tempo inteiro para a batalha, né, para guerra, para qualquer ataque que vier. Você não vai ver o policial, por exemplo, tirar o seu colete à prova de bala, porque ele vai comer. Não. Você não vai ver, por exemplo, o policial tirar a arma do punho. Você não vai ver. Você vai ver que ele tá ali, ele tá almoçando, ele tá ali interagindo até com pessoas, talvez, mas ele tá ali atento. Atento. Inclusive, o policial, quando ele está à paisana, ainda assim, ele tem uma percepção diferenciada dos outros, porque ele sabe quem ele é. Então é sobre a identidade dele. Mesmo que a farda não esteja ali para poder revelar para todo mundo quem ele é, ele sabe a identidade dele. Então, qualquer coisa, quantas vezes já aconteceu de ter um assalto em algum estabelecimento e um policial reagir? Porque ele tem a patente, embora ele não esteja com a farda. Então, nós espiritualmente também temos que entender, nós não podemos tirar a armadura espiritual quando nós vamos comer, por exemplo, porque nós acabamos deixando as coisas irem assim, por exemplo, Esaú, ele por causa da fome, ele deixou a armadura de lado, ele diz, olha, eu vendo aí, aí alguém vai dizer assim, Jacó foi um ladrão que roubou a primogenitura. Negativo, Jacó não roubou primogenitura coisíssima nenhuma. Foi o que Jacó fez, ele vendeu. Ele vendeu. Então ele já era um empreendedor, né? Agora é lógico, ele enganou sim, ele enganou o pai, inclusive com a ajuda da mãe. Mas a Esaú ele não enganou não. Ele não enganou não, foi Esaú que vendeu. Esaú, se ele tivesse com a armadura no lugar, ele ia dizer, não vendo, tô com fome, passo fome, mas eu não vendo minha primogenitura, porque eu sei o que significa isso. Quando ele se arrependeu, que foi tentar recuperar, já era tarde demais. Tá? Então, preste atenção sobre isso aí. Então, as primícias, elas precisam ser ofertadas ao Senhor. Então, é uma forma de você comemorar. Então, todo dia você pode ofertar as primícias do seu tempo, as primícias das primeiras horas do seu dia, para você orar, para você agradecer a Deus, para você ser abençoada. Então, todo o seu dia, ele vai sendo abençoado. Ele tem uma proteção. Gente, primícias traz uma proteção diferente para nós. No contexto financeiro, pega as primícias do seu salário e ofereça ao Senhor. Separe o primeiro dia. Preste atenção que isso aqui é poderoso. Se você pegar o seu primeiro salário e ofertar o seu, se você tiver fé suficiente para você fazer isso, tá? Todo o seu ano vai estar sendo protegido. Todo ano, porque é princípio. Então pode acontecer o que for, você está guardada. Então é princípio aí sobre a sua vida. Então a outra forma de comemorar o ano novo é plantar árvores para semear novas colheitas. Era inclusive um ato profético. Plante uma árvore. Então, é um chamado aqui para você plantar e semear novas colheitas. Então, um ato profético de crescimento e de renovação. Glória a Deus. Também aqui era uma forma de comemorar, relembrando a importância da terra e da provisão do Senhor. Então, a Bíblia diz que a terra é do Senhor. Então, tudo que há no mundo é dele, mas o governo, ele deu aos homens. Ele deu para o homem governar.
Veja só como é poderoso isso aí. Então, essa data hoje ainda continua sendo celebrada como um tempo de reflexão sobre o nosso crescimento, sobre a generosidade, sobre a mordomia dos recursos que Deus nos dá. Gente, eu fico muito impressionada assim, porque você olha no calendário gregoriano, você não vê comemorações assim assertivas, sabe? Você não vê comemorações assim tão intencionais. Se você for pesquisar a origem das comemorações, porque o inimigo ele vem com uma faceta, sabe? Ele traz assim, ó, o dia do amigo. É uma coisa boa, gente, comemorar o dia do amigo é maravilhoso, mas o que é que tem por trás disso aí? Qual é o trono que está regendo aí o mês de julho, por exemplo, que é o dia 20, né? 20 de julho. Qual é o mês que está regendo qual o trono que está regendo esse mês aí? Então você vai ver que tem algo por trás aqui que parece ser bom, mas não é. Então estou dizendo para você parar de comemorar, pelo amor de Deus, entenda. Eu só estou querendo mostrar para você que existe uma diferença aqui na intencionalidade do calendário bíblico que foi estabelecido por Deus, daquele que foi estabelecido pelos homens, inclusive influenciados exatamente por tronos malignos. Você vai ver que o calendário gregoriano, ele foi reformulado por um papa, né? Então, Gregório, acho que é Gregório 13º, alguma coisa assim, me esqueci agora que o nome dele é Gregório. Mas você vai ver aí, ó, que tem uma configuração debaixo de um sistema de idolatria. Então você vai ver, muitas vezes, Deus está dizendo assim, olha, na Páscoa, coma carne para comemorar. Aí na Páscoa está dizendo assim, ó, não coma carne, coma peixe. No nosso calendário você vai ver uma disparidade, assim, uma coisa assim, estranha. Completamente estranha. Mas eu e você temos que acessar o conhecimento da verdade. A Bíblia está aí para nos revelar isso. Então, nós não podemos sair dessa cultura, desse mundo, mas nós podemos muito bem rejeitar toda maldição que vem dessa cultura e abraçar as bênçãos que vêm da cultura do céu. É essa a nossa atitude que nós precisamos ter. Então, inclusive, nós temos que tomar muito cuidado com as festas pagãs que nós acabamos comemorando sem entender qual a origem daquelas festas pagãs. Que a gente pensa que é bom, mas há caminhos que para o homem parece bom, mas é morte. Então nós temos que ter esse discernimento no Senhor aí, né? Para não sermos bitoladas, religiosas, mas também para termos discernimento, porque existem coisas que são liberadas em cada festa. Tem uma intencionalidade. Você está vendo Deus sendo intencional aqui em comemorar e em levar o povo a comemorar aqui o Ano Novo das Árvores, dizendo, olha, me oferte as primícias desses frutos aí que você tem, daquilo que foi da sua colheita. Deus está sendo intencional para abençoar. O inimigo também ele é intencional para amaldiçoar. Simples assim. Agora, você tem diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual o conselho de Deus? Escolha a vida, escolha a bênção, escolha a vida para que você não morra, escolha a bênção para que você fique protegido. Agora, a decisão de quem é? Minha e sua. A direção o conselho é, siga o caminho da vida. Então, se você quiser aqui, eu estou à sua disposição, mas também você é livre para escolher o caminho da morte. Aí fica a seu critério, mas Deus, ele continua falando conosco e vamos aí ouvir a voz do nosso Deus, né? Então, é um tempo aqui que o Senhor nos convida para crescer com generosidade e com mordomia. Então, qual deve ser o nosso posicionamento nesse dia aqui, comemorando esse tempo? Primeiro, nosso posicionamento, nós temos que ser uma árvore plantada em Deus. Aqui está a questão, olha, Jeremias, que é aqui o nosso versículo-chave, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, não é estar no Senhor, a confiança é o Senhor, está falando da identidade de Deus, da essência de Deus. Olha só, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque ele sabe em quem ele está, em quem ele é, ele conhece, ele sabe da identidade dele, filha de Deus. Então, filho de Deus, é sobre isso. Então, nossa vida, minhas amadas, precisa estar enraizada no Senhor, conectada na fonte certa, aleluia. Para quê? Para que nós possamos crescer e que nós possamos dar frutos no tempo certo. Glória a Deus. Então, em que solo você tem plantado a sua vida, mulher? Você está nutrindo suas raízes espirituais com a palavra de Deus? Então, você nutriu sempre essas raízes em Deus?
Para refletir sobre isso. Então é necessário também aqui, o nosso posicionamento. É necessário avaliar a nossa administração financeira e a fidelidade de Deus. Olha só, Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu colocarei você, porque eu sei que você vai ser fiel no muito também. Então, assim como as árvores, elas precisam de poda, ela precisa de cuidado, nós precisamos também de fazer um balanço na nossa vida financeira. Nós precisamos fazer ajustes na nossa vida financeira. Então, a pergunta vamos fazer ajustes aqui a partir de perguntas. Estamos sendo fiéis com aquilo que Deus nos confiou? Será que eu e você estamos sendo fiéis com isso? Estamos administrando bem os recursos ou estamos desperdiçando? Ou estamos ignorando ou vendendo os recursos, a bênção que o Senhor já liberou sobre nós? Estamos semeando generosidade para nós colhermos multiplicação? Se você quer ser multiplicadora, comece a semear generosidade. Já falamos sobre isso aqui em uma live completa, né? Então, a tribo de Ásia, por exemplo, aqui que é uma tribo associada a esse mês de crescimento, né? O mês de Shevat. Então, ela foi abençoada com prosperidade, com óleo e com abundância. Então, foi uma palavra que foi liberada diretamente do trono de Deus para essa tribo. Então, pessoas que fazem parte dessa tribo, espiritualmente falando aqui nesse contexto, ela precisa entender, existe uma bênção específica sobre você, de prosperidade, de abundância, de óleo, de unção. Então Deus, ele quer que nós sejamos mulheres que multiplicam os recursos e que não desperdiçam os recursos que nós temos das nossas mãos. Deus, ele te deu um dom. Deus, ele te deu um talento, não desperdice. Quanto desperdício que eu fico vendo, gente, meu Pai do céu. Pessoas na igreja que sabem que tem habilidade de cuidar de pessoas, de fazer coisas preciosas para o reino. Pessoas na nossa vida diária ali que tem habilidade para fazer, vamos dizer aqui, uma pessoa que tem habilidade para fazer arranjos de flores e ela fica ali escondida, ela tem medo, ela pode pegar e fazer arranjos, vender arranjos e ter recurso, ter resultado com isso que ela sabe fazer, mas por causa do medo, ela não faz. Ela pode abrir uma floricultura, ela tem medo, não vai. Porque uma floricultura no país, aqui para abrir uma floricultura, é uma burocracia terrível, então tem tanto, não vou precisar disso, tem que ter muito dinheiro, pagar funcionário é muito trabalho, não sei o que, não sei o que. Por isso que nós temos que cuidar das nossas raízes, para que a gente tenha estrutura para cuidar, para fazer as coisas conforme a lei. É possível? Sim, é possível. Agora, quando a nossa raiz não está aí resolvida, né, não está curada, aí dá problema. Aí depois, quando reconhece o problema, volta corrigindo. Para corrigir dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho, acreditem que eu estou dizendo isso aí com conhecimento de causa. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você aqui: você tem sido uma boa administradora dos dons, dos talentos que o Senhor te deu, dos recursos que Ele colocou nas suas mãos? Eita Deus, são perguntas que eu tenho que fazer todos os dias para poder tirar você aí da zoninha de conforto. E essas perguntas também mexem comigo, tá? Não é somente para vocês que eu faço, não. Primeiro elas foram feitas para mim. Ai. Se eu estou aqui, exatamente é por conta de um posicionamento que eu precisei ter, exatamente para trazer o meu recurso, ofertar ao Senhor o recurso da minha comunicação, o recurso da minha escuta, da minha sensibilidade espiritual, para estar aqui ofertando ao Senhor esse tempo, ofertando ao Senhor essas habilidades. Talvez você vai dizer assim: a pastora é uma pessoa boa. Quem disse? Bom é Deus. Bom é o Senhor. Eu estou aqui exatamente porque eu entendi. Porque enquanto eu não tinha entendido, eu estava com medo. Eu estava sem querer me expor, achando que ia acontecer um monte de coisa, isso e aquilo outro, até o Senhor passar pela prensa e dizer: olha, até quando você vai continuar no caminho da desobediência? Foi assim com Jonas e tantos outros profetas, né? Você já viu que todos os profetas, eles sempre vai ter uma desculpa? O próprio Moisés, gente, um profeta de Deus, um homem, um libertador, ele arranjou desculpa para aparecer diante de Deus com desculpa. Aí Deus disse assim: tira até a sandália do seu pé aí, porque a terra que você está pisando é terra santa. Mas ele disse: quem sou eu? Sou gago. Olha quem eu sou, olha a minha identidade. Eu não sei nem de quem eu sou filho direito. Eu não sei se eu sou filho do escravo ou do livre. Eu não sei,
porque ao mesmo tempo que era filha de Joquebede, era filho lá da filha de Faraó, né, por adoção. Então, olha as influências que ele recebeu lá no palácio e as influências que ele recebeu lá das raízes dele. Apesar de tudo, as raízes dele era raiz de escravo. Então a mentalidade era de escravo, embora ele fosse criado em um outro ambiente. Então Deus, ele tem seus propósitos. Uma pessoa que fosse criado apenas ali junto com os escravos teria muito menos probabilidade de ter uma mente de livre. Então foi necessário ele aprender como ser livre para poder vir libertar o povo. Então você olha para a sua história e começa a entender isso aí, para você não ficar se vitimizando. Então você vai ver todos, ainda assim Moisés se vitimizou, dizendo: eu sou gago, eu não sei falar. Claro, o bichinho ficou tantos anos, tantos meses sem poder sequer chorar. Então preste atenção, lógico que ali era um problema emocional. Quando ele começou a ser tratado, passando ali pela purificação e fazendo o que ele tinha de fazer, você vai ver que em algum momento, quem era o porta-voz entre Faraó e Deus, né? Era Arão, porque Arão não tinha problema de gagueira, Moisés tinha. Aí Deus falava com Moisés passava para Arão e Arão transmitia para Faraó. Vai chegar um momento que do nada, entre aspas, você vai ver que o caminho está direto. Já é o próprio Moisés falando com Faraó, porque o medo foi embora. O medo, ele vai embora como? Fazendo o que tem de ser feito, rompendo com o medo, resistindo. O medo, ele resiste ali para você não perseverar. Você tem que perseverar. O medo, ele tem que sair correndo da sua frente, porque você tem que ser mais forte do que esse medo que está aí dentro de você. Simplesmente isso. Com suas raízes voltadas para o Senhor, você consegue isso. É possível. Pessoas que não conseguem fazer nada por causa de medo. Então, é necessário haver um processo aí de perseverança, de resistência a esse medo, tá? Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de abrir uma live, eu tinha medo de ser rejeitada. Gente, o nosso medo, né, os medos, eles estão exatamente ligados às nossas feridas emocionais. Então são feridas que acontecem ao longo da nossa vida, a maioria delas na nossa infância, todas na verdade acontecem na infância, e elas vão sendo reconfiguradas, elas vão sendo reforçadas ao longo da nossa vida. E esses medos, eles são estabelecidos, sabe aonde? Nas raízes. Exatamente no seio familiar, na família de origem, junto com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com parentes de forma geral. Então são raízes de rejeição, são raízes de injustiça, são raízes de insegurança, são raízes de ansiedade que são geradas muitas coisas, muitas feridas emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, abusos emocionais, autoritarismo, é um monte de coisa que se configura aí dentro de pelo menos 5 feridas emocionais, em que o inimigo vem e prende a alma da pessoa nessas feridas. Para quê? Para que ela tenha medo. A base é o medo, mas o Senhor está dizendo: o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo. Eu não te dei espírito de medo. Quando eu soprei o meu fôlego de vida em você, não foi o fôlego do medo. O medo não veio de mim, não foi esse fôlego que eu soprei sobre você. Então entenda que existe uma necessidade de você tirar esse medo e você avançar. Aí você está recebendo aqui todos os nutrientes necessários para você colocar em prática. Se você não coloca em prática, qual é a minha culpa? Diante do Senhor, eu não carrego mais essa responsabilidade. Agora é com você. É como a Nita falando aqui também, a necessidade de aprovação, ela acaba se estabelecendo exatamente por causa disso aí, por causa das feridas emocionais. Então, são pais que acabam tendo comportamentos até mesmo sem querer, gente. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, né, passando assim no Instagram. Eu acabei não assistindo o vídeo, a verdade é essa. Eu não assisti o vídeo, mas eu vi os comentários e pela legenda ali, mais ou menos, eu consegui detectar. Era um pai dizendo que o filho, para ele ter algo, ele precisa fazer alguma coisa. Então, ali eu vi muitas pessoas discordando uma das outras nos comentários. Geralmente eu vou lá dar uma busca nos comentários, porque pelos comentários você descobre a mentalidade das pessoas. Muitas pessoas concordando e outras também discordando. E aí você vê um excesso, né? Ou você vê um desequilíbrio ou um excesso, né? Tudo é desequilíbrio, a verdade é essa. Ou você vê assim, pessoas exagerando em coisas e outras sendo, sabe, negligentes demais da conta.
Porque essa questão de você fazer a criança só fazer algo, se ela tiver algo em troca, então a criança ela vai acabar tendo a mentalidade de o meu valor está condicionado àquilo que eu faço. E aí é onde nasce aqui essa questão da desvalorização da essência, do seu ser. Aí a pessoa faz porque ela está debaixo de uma necessidade de ser aprovada. Ou seja, para ela ser aprovada, ela tem que fazer algo em troca. E não é bem assim que a banda deve tocar. Também você não deve deixar a criança, né, irresponsavelmente. Tem que haver o equilíbrio. Você tem que convidar a criança para ela entender, olha, tem situações que você vai ter que fazer algo, porque para você ter resultado, você vai ter que fazer. Então, você não vai ter tudo de mão beijada. Aí você vê uma geração que antes era um exagero, né? Era um autoritarismo, era aquela coisa toda. E hoje você vê uma geração em que a permissividade está destruindo as crianças. Por quê? Porque quando eu era criança, o meu pai me obrigou. Agora eu não obrigo meu filho a nada. Ele manda, ele é o rei. Tá errado. Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Então tem que achar esse ponto de equilíbrio aí. E eu acho muito interessante essa necessidade de nós olharmos, fazermos esse balanço. Porque eu não tenho que copiar aquilo que eu recebi das minhas raízes. Eu tenho que pegar a essência daquilo que é bom. Aquilo que é ruim, eu tenho que voltar, renunciar aquelas raízes e apresentar ao Senhor para que haja restauração, para que haja transformação, para que haja cura nas minhas raízes. Então, cura interior, vai entrar questões de cura de injustiça, cura de abusos. Você vai precisar voltar nesse caminho aí para poder você ter suas raízes purificadas. Então, vai dar trabalho, vai. Não vai ser com uma aulinha, não vai ser com um processo, não é processo, é longo, é duradouro. E dependendo da situação, dependendo do nível, dependendo da mentalidade da pessoa, pode durar mais de uma para outra. Mas é necessário ter coragem. Deus disse, eu não te dei espírito de medo, então você fica com medo, paralisada. Olha que futuro. Paralisa porque tá ferida, aí tem medo de mexer nessa ferida, aí porque tem medo de mexer na ferida, tem medo de avançar e fica ali travada dentro de uma gaiola. Assim o inimigo tem mantido almas e almas cativas dentro de gaiolas, almas que já estão salvas pelo Espírito, mas não conseguem avançar, não conseguem fazer o ide do Senhor, não conseguem fazer o reino de Deus prosperar, porque estão engaioladas. E o Senhor está querendo dizer para você hoje, assim, o Senhor está querendo, não, está dizendo para você, olha, você precisa reaprender a voar. Você precisa sair de dentro dessa gaiola, porque não foi eu que coloquei você dentro dessa gaiola. Então você tem que ver do lado de fora. Olha aí, o caminho da liberdade foi para a liberdade que eu te chamei. Não é para você ficar presa em medo, de necessidade de aprovação, de validação. Não é isso que você tem que fazer. Não é isso que você tem que estar presa. Você tem que estar livre, livre em mim. Eu sou a liberdade, vem comigo. Então pensa em Jesus dizendo, opa, sai daí da gaiola e vem. Então dá um passo para fora. A gaiola está aberta, gente. Você já viu aquele pássaro? Que ele passa tanto tempo preso na gaiola que ele se acostuma com a prisão. Então a gaiola fica aberta lá, ó, e tipo, a natureza dele é de voar, é de ser livre, mas ele se acostumou com aquele padrão. Existem pássaros que acontece isso. Então fica ali aberto, ó. Ou ele sai e depois ele volta porque ele já sabe que o lugar dele é aquele ali. Assim são pessoas que se acostumam com o seu lugar de escravidão, com suas gaiolas. Não se acostume não. A Bíblia diz, não se acostume com esse mundo. Não. Renove a sua mente. Busca a sua liberdade, renove, porque a sua mente, a originalidade dela é de você ser livre. Deus, ele te fez com a mente livre. Mas só que você ficou preso aí por causa das circunstâncias. Foi o inimigo que lhe prendeu. Mas você agora, sabendo disso, vai continuar? Vai continuar honrando, levantando o trono para o maligno? Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer que você estabeleça tronos aí para ele. Então a gente tem que vencer. Todo dia tem algo para nós vencermos. Todos nós, porque estamos debaixo de um sistema mundial de trevas. Agora é o meu posicionamento, o seu posicionamento que vai tirar você dessa realidade, tá? Olha só, vamos falar aqui sobre o limpar a cozinha aqui nesse contexto, né? Nutrição física e espiritual, pra gente já ir caminhando aqui pra nossa finalização da nossa live. Então, Provérbios 31, versículo 27, tá falando aí da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é atenta ao andamento da casa e ela não come o pão da preguiça. Então, para de ficar com preguiça aí, ficar procrastinando, ó. Toda a raiz sempre vai ser o medo. Sempre. Você vai dizendo, não, mas eu não tenho medo, eu só tenho preguiça. Você tem preguiça por causa de um medo. Vá fuçar aí essas raízes, você vai ver. Porque ou é o medo ou é o amor.
Então, quando você está enraizada no amor, você não tem medo, você avança, você faz tudo e tipo, tô nem aí, vou tomar porrada, vou apanhar muito, mas eu vou, porque eu sei em que eu tenho querido, a minha base é o amor. Então, você já deu pra entender aí que o antônimo de medo, né, é exatamente aí o amor, pela palavra de Deus, tá? Então, a cozinha é o símbolo da vida financeira, da nutrição, como nós já sabemos. Então, nós escolhemos aí o que comemos, nós também precisamos escolher aquilo que nós alimentamos a nossa mente, tá? O nosso espírito e os recursos, nós temos que escolher. Nós temos que ser sábias nisso aí. Então, nós temos que limpar nossa cozinha espiritual, removendo tudo que impede a prosperidade. Se você remove o medo, você não pode remover e deixar vazio. Você tem que entender que tem uma base, tem que ter uma estrutura, alguém tem que ser colocado no lugar. Então você tira o medo e coloca o amor. Então o medo é aqui a base principal, mas junto com o medo tem incredulidade, aqui voltado para questões financeiras, desorganização financeira e tantas outras coisas. Então é necessário remover esses impedimentos. Aí você tem que ser intencional. Então nós não somos intencionais na nossa alimentação. Todo dia quando a gente vai fazer um almoço, uma coisa assim, a gente é intencional, queira ou não, a gente é intencional. Essa intencionalidade, ela revela se nós estamos ali sendo sábias ou tolas. Porque tipo, a minha intenção hoje eu não tô nem aí, hoje eu vou fazer qualquer gororoba aqui, não vou fazer nada assim não, hoje eu vou fazer uma fritura doida aqui, vou pegar uma mistura aqui. Então a minha intenção foi tipo, não tô nem aí pra nutrição, tô preocupado com saúde, eu tô priorizando aqui agora o tempo, eu tenho pouco tempo, eu tô priorizando aqui agora o prazer da carne. Agora quando você tem uma intenção, não, eu vou fazer um alimento, vou fazer aqui uma comida, vou fazer uma sopa de legumes. Aí você faz o seu planejamento, é o planejamento rápido, porque a gente já tá ali, já naquele hábito. Então tem uma intencionalidade. Por que você quer fazer uma sopa? Porque o tempo tá frio, então você quer se aquecer, tem uma intencionalidade. Da mesma forma, nós não podemos ser negligentes. Aqui está o grande problema, que muitas vezes nós somos negligentes na nossa vida, na alimentação, né, no contexto físico e também no espiritual. Então eu e você temos que ser intencionais, com a intencionalidade ligada diretamente ao trono de Deus, ao amor. Se é o medo que está sendo a minha base, a minha intencionalidade está linkada diretamente com o medo. Se é o amor, está linkada diretamente aí ao Senhor. Então, assim como nós nos preocupamos com a comida saudável, nós precisamos também nos alimentar espiritualmente saudável, com a palavra de Deus, e não com comidas vazias que nós vemos aí, que não sustentam a nossa fé, que enchem o nosso ego, tá? Nós precisamos refletir sobre isso. E para refletir aí, eu faço uma pergunta: o que é que você precisa limpar da sua vida para você ver a frutificação e multiplicação? O que é? Faça uma lista, separe isso aí, para que você possa romper como príncipe da Pérsia, você possa avançar nisso aí, em nome do Senhor Jesus. Você precisa romper. Aqui nós estamos para isso, para romper. Então você tem confiado na provisão do Senhor, é essa confiança que vai te ajudar a você romper. Ou você tem deixado o medo, a escassez dominar tudo? Como é que tá isso aí na sua vida? Então vamos concluir aqui em nome de Jesus o ano novo aqui das árvores, né? E do nosso destino profético. Vamos ligar aqui, O que é que isso significa aqui para nós, Um tempo de renovação espiritual e financeira, um tempo de revisão e alinhamento com os princípios bíblicos e um momento aí, um tempo de fé, de generosidade para colher multiplicação. Então, a Bíblia diz em Isaías 61, versículo 3, Deus quer nos tornar carvalho de justiça plantados para a sua glória. Você vê que a palavra toda, ela vai conversar entre si. Glória a Deus. Então, qual é o desafio prático que eu peço para você hoje? Que você precisa fazer, começar, né? Fazer uma oração de entrega ao Senhor, pedir a Deus direção sobre as suas finanças. Eu espero que você esteja orando a respeito disso no seu particular. Todos os dias nós estamos orando aqui na live, mas eu espero que você esteja orando também no seu privado, tá? Então, escolha um ato de generosidade para você fazer hoje. Qual ato de generosidade que você pode fazer? Você pode dar uma palavra para uma pessoa, você pode ofertar na vida de alguém. Uma pessoa, você já fez uma oferta assim, gente, do nada, olha, eu senti aqui no meu coração, vou ofertar para fulano. Não sei nem se fulano tá precisando. Quantas pessoas que são usadas por Deus assim, às vezes Deus até nos toca, né, no coração. Alguém diz assim, eu estou precisando disso, faz um comentário, e aí Deus fala assim, você tem, oferte. Aí a pessoa às vezes se prende, e Deus está dizendo, oferte. Às vezes você só tem aquilo, eu estou dizendo, oferte. Então, isso aí é generosidade, é ouvir a direção do Senhor. Mas o medo, não deixe. Qual é o primeiro medo que muitas vezes vem? E se a pessoa não aceitar?
E se a pessoa achar que eu tô achando que ela é pobre, que ela tá necessidade, porque ainda tem isso, tem gente que ela precisa, mas o orgulho é tão grande que ela não aceita. Ela não aceita que precisa, ela precisa ficar ali pendengando, ela prefere ficar pendengando, mas ela não aceita ajuda. Tem pessoas que é assim. E às vezes tem isso, né? Tem toda essa questão que às vezes gera um medo na pessoa de abençoar, por isso se ela rejeitar. Porque se a pessoa já foi rejeitada em algum momento, uma oferta de rejeição que você faz e a pessoa rejeita essa oferta, então liga diretamente à rejeição que você já teve. Então o medo de ser rejeitado novamente faz com que você não seja generosa. Você tá entendendo qual é o sistema? Então você tem que romper. E daí se você for rejeitado novamente? É sobre a pessoa, não é sobre você. Você foi generosa. Então a pessoa que ela não foi humilde, problema dela, né? Você precisa saber quem você é. Então faça aí um balanço financeiro e veja onde você pode melhorar a sua administração. Você está sendo convocada todos os dias para isso. Leia aí o Salmo 1, né? Um salmo bem pequeno e também abundante, né? Jeremias também 17, versículos 7 e 8, que é o texto áureo aí do nosso desafio de hoje. E declare esses versículos aí sobre a sua vida. Então, amadas, chegou o tempo. É chegado o tempo de nós frutificarmos. Então precisamos nos enraizar na palavra, a administrar bem os dons, os talentos, os recursos que o Senhor nos deu e nos prepararmos aí para a colheita, porque a colheita será muito grande. Lógico, de acordo com a sua semeadura, com o seu plantio. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, nós estamos aqui, meu Pai amado, mais uma vez, Senhor. Colocamos diante da Tua presença agora as nossas vidas, meu Senhor. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por esta live poderosa. Obrigada por cada ensinamento, pela palavra que foi ministrada. Obrigada, Pai amado, pela revelação do céu que o Senhor nos trouxe através, Pai amado, dessa live. Ó Deus, obrigada pelo mover do Teu Espírito, meu Deus eterno, mesmo quando nós estamos vendo, achando que não está acontecendo nada, nós sabemos que um grande mover está acontecendo sobrenaturalmente, do qual os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem ouvir, o nosso coração não pode receber, porque a nossa mente não consegue entender, mas nós cremos, Pai, com fé. Nós vivemos por fé, não é por vista. Eu creio, Senhor, que algo sobrenatural, que algo profundo, algo, Pai amado, está sendo tratado nas raízes nesse tempo profético, e eu já quero Te agradecer por todo esse mover que eu nem estou vendo, mas que eu sei que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é fiel aos seus próprios princípios. E aqui estamos nós, Pai Santo, nos ajustando, buscando viver de acordo com esses princípios, para a correção, Pai amado, de tempos errôneos da nossa vida, em que nós fizemos coisas fora do Teu padrão, fora da Tua direção, e atraímos com isso a maldição para a nossa vida. Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor é um Deus que nos instrui, o Senhor é um Deus que nos ensina, o Senhor é um Deus que nos direciona, e no meio do processo o Senhor nos fortalece. E hoje nós fomos edificadas aqui, Pai, pela Tua palavra. É por isso que hoje estamos aqui celebrando, Pai, o ano novo das árvores, ó Pai amado, um tempo profético, ó Deus, que nos ensina sobre novos começos, sobre crescimento, sobre frutificação. Pai, pois aprendemos aqui, Pai, que assim como as árvores começam a renovar, nós também, Pai amado, estamos sendo renovadas pelo Senhor. Nós queremos agora declarar, em nome de Jesus, que as nossas vidas espirituais, que as nossas vidas emocionais, que as nossas vidas financeiras também, Senhor, estão sendo renovadas e fortalecidas pelo Senhor, assim como está escrito, Pai Santo, na Tua palavra, nos versículos, Pai, citados aqui, meu Deus, como texto áureo, Pai Santo. Ó Deus, nós queremos ser como árvores plantadas junto às águas, com raízes profundas em Ti, meu Deus, para que nós possamos dar frutos e esses frutos permaneçam, porque eles vieram, Pai Santo, no tempo certo. Ó Deus eterno, nós colocamos agora, Pai amado, em nome de Jesus, as nossas vidas perante o Teu altar. Eu agora, como intercessora, eu me coloco entre o Senhor e essas mulheres agora, intercedendo agora por ela, meu Pai. Eu quero colocar cada uma dessa mulher que está vendo esta live aqui diante do Senhor, e eu clamo agora, Pai, nesta hora, para que em nome de Jesus,
ela seja agora revestida, papai, com toda a armadura espiritual, para que nos momentos de tentação, Pai Santo, ó Deus eterno, nos momentos em que ela vai buscar alimento para sua alma, para que ela também não venha retirar essas armaduras, que ela venha entender, Pai Santo, que a armadura dela faz parte da identidade dela, assim como nós falamos aqui. Eu declaro agora que estas mulheres estão cobertas com o capacete da salvação, para terem uma mente alinhada com a tua palavra. Eu declaro agora no nome santo de Jesus, que essas mulheres vestem agora a couraça da justiça, para que as suas decisões, suas atitudes sejam justificadas pelo Senhor, estejam corretas, coerentes diante do teu altar. Ó Deus, eu declaro agora o cinturão da verdade sobre essas mulheres, para que as suas vidas estejam fundamentadas na tua verdade, meu Deus, e não nas mentiras do inimigo. Deus, eu oro agora declarando que os pés destas mulheres estejam agora sendo calçados com a preparação do evangelho da paz, para que elas venham avançar na vida financeira sem medo, sabendo que a provisão vem exclusivamente do Senhor. Que cada mulher tome agora, Pai, o escudo da fé e apague todos os dardos inflamados que o maligno lança, Pai, principalmente os ataques do príncipe da Pérsia, que vem tentando, Senhor, resistindo, Pai, para bloquear a generosidade e a prosperidade na vida dessas mulheres. Deus, que acima de tudo elas segurem firmemente a espada do Espírito, que é a tua palavra, para guerrear espiritualmente e vencer toda resistência maligna contra o crescimento, contra a multiplicação que o Senhor deseja liberar sobre a vida dela, que o Senhor na verdade já tem liberado, ó Deus, como resposta às orações. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus que este é um tempo de alinhamento, este é um tempo de obediência, esse é um tempo de sabedoria financeira, assim como nós estudamos hoje na tua palavra, Senhor amado. Nós queremos ser servas fiéis na administração dos recursos que o Senhor nos confia, Pai, para que nós possamos experimentar a multiplicação e a abundância, Pai Santo, das árvores. Oh Deus, nós consagramos agora as nossas cozinhas ao Senhor. Declaro agora em nome de Jesus que as nossas cozinhas serão lugares de provisão, de nutrição, de sabedoria financeira, Pai amado. Limpamos agora espiritualmente esse ambiente agora de toda maldição hereditária, de toda mentalidade de escassez, de todo tipo de influência maligna que tenta roubar a paz e a prosperidade das nossas casas. Assim como a cozinha, meu Deus, representa o lugar onde nós somos alimentadas fisicamente, Pai amado, que também seja um lugar de nutrição, Pai amado, espiritual, onde as nossas bocas só venham declarar a palavra de vida, de gratidão, e alimentar dessa forma, Pai, a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, que neste mês, Senhor amado, um mês profético, ó Deus eterno, um mês, Pai Santo, regido, Pai amado, pelas bênçãos da tribo de Asser, ó Deus amado, que seja um mês, Pai Santo, de alegria abundante. Nós declaramos agora a alegria, a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que sejamos mulheres sábias, mulheres posicionadas, que saibamos plantar com fé para colher no tempo certo, conforme está escrito na tua palavra, meu Deus. Não deixa que venhamos nos cansar de fazer o bem, meu Senhor, porque somente desse jeito, papai, no tempo certo iremos ceifar, se nós não houvermos desfalecido. Deus amado, que nenhuma dessas mulheres desista daquilo que o Senhor tem para elas, que elas venham, Pai Santo, serem renovadas hoje, fortalecidas e impulsionadas a viverem os princípios do reino, para acessarem tudo que o Senhor já preparou para a vida delas, meu Senhor. Eu anulo agora, Pai amado, debaixo da autoridade do governo, do nome santo de Jesus, eu anulo agora toda a sentença de morte sobre os caminhos, sobre as famílias, sobre as finanças das mulheres que estão agora nesta live. Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo altar de idolatria, de feitiçaria, de bloqueio financeiro está sendo destruído agora pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nenhuma resistência demoníaca poderá impedir aquilo que o Senhor já declarou para nós dentro desse portal das 9 horas da manhã. Eu quero profetizar agora a abundância do céu. Eu quero profetizar agora, Pai amado, empresas curadas, empresas restauradas. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus que muitas empreendedoras começam a se levantar, Pai Santo, a partir de hoje, meu Deus, no meio dessas mulheres que estão aqui assistindo essa live, que estão recebendo essa porção. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu declaro agora resistência ao inferno. Em nome de Jesus, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor vai na nossa frente, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, papai.
Nós nos opomos agora, Senhor. Nós nos opomos agora contra toda a regência, Pai amado, de príncipe da Pérsia, Pai. Contra toda a regência, Pai, de Moloque, Senhor. Contra toda a regência, Senhor, de Belial, de Mamon. Nós nos opomos agora em nome de Jesus. Oh Deus, porque o Senhor está na frente. Libera os teus anjos agora para pelejar, Pai amado, ao nosso lado. Libera os teus anjos agora para nos guardar e nos proteger. Libera os teus anjos, Pai Santo, nesse dia, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Libera um anjo específico para cada mulher, Senhor, para ministrar, Pai Santo, para proteger, Pai Santo, para guardar em todos os seus caminhos, conforme diz a tua palavra. Eu declaro essa verdade e ativamos agora, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai Santo, terminamos essa live sim, Senhor, mas geramos agora nas cortes celestiais uma unção dobrada do céu, uma revelação profética para esse tempo, Senhor, para esse dia. Liberamos agora, Pai amado, multiplicação de recursos. Liberamos agora, Pai amado, frutificação no tempo certo. Meu Deus, nós estamos aqui plantando árvores. Eu estou aqui plantando, Pai amado, árvores. Ó Deus, até me colocando semente, Pai amado, na terra que é essa mulher. Eu declaro agora que a água do Espírito Santo vai agora molhando essa terra. Ó Deus, e fazendo essa semente prosperar, fazendo essa semente crescer, para no tempo certo ela frutificar. Meu Deus, que haja multiplicação dessa semente. Coloca no coração dessa mulher o desejo também, Pai amado, de pregar a tua palavra, de ensinar essa verdade que ela tem recebido da tua parte, meu Deus. Ó Pai Santo, aquilo que ela tem recebido do Senhor, que ela vem ensinar, assim como o apóstolo Paulo, Pai amado. Assim, Pai Santo, chegou o evangelho para nós, porque alguém, Pai Santo, se disponibilizou para ensinar, para transmitir o ensinamento que o Senhor passou às multidões em um tempo, Pai amado, em que não havia tecnologia. Meu Deus, até mais o boca a boca, Pai Santo, fez o ID acontecer. Eu declaro que é isso mesmo que acontece, e nós usufruiremos, Senhor, de todas as ferramentas tecnológicas. Deus, eu quero consagrar a Ti agora as nossas redes sociais, declarando agora consagradas a Ti, Pai Santo. Usaremos as nossas redes sociais para propagar o Teu evangelho, para proclamar as boas novas de salvação, de libertação, de cura, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão aprisionados nos cativeiros, nas gaiolas. Ó Pai amado, ó Deus, com suas almas feridas, aprisionadas, Pai. Ó Deus, em feridas, Pai, de rejeição, de amargura, de dor, de medo, Pai Santo, de abusos. Ó Deus, tantas experiências que mantiveram, Pai Santo, essas mulheres presas tanto tempo, Senhor amado, engaioladas, Pai Santo. Ó Deus eterno, acorrentadas pelo medo. Mas hoje eu libero palavra profética agora de libertação. Eu declaro agora que a porta desta gaiola já está aberta e essa mulher se posiciona para voar. Ah, meu Deus, quantas que esqueceram como se voam e aqui estão passando para reaprender como voar. Eu declaro e profetizo agora que o voo vai acontecer e será um voo de águia. Esse voo, Senhor, será tão abundante, Pai Santo, que todos aqueles que viram esta mulher presa nesta gaiola vão dizer: quem diria? Quem é ela? É aquela que estava assim assado, mas agora ela está avançando, ela está nos ares, ela está prosperando de uma forma tão grande que ela pega o inimigo pelo bico. Oh Deus, a serpente, ela pega o inimigo, Senhor amado, e coloca o inimigo agora nas alturas, meu Deus, para que ele perca o fôlego. Meu Deus, se poderoso Pai, eu declaro essa palavra de vitória sobre esta mulher. Toma posse agora, em nome do Senhor Jesus. Toma posse de tudo aquilo que você recebeu do Senhor hoje, e nesse portal das 9 horas, eu profetizo agora a abundância do céu. Eu profetizo agora um novo tempo para a sua vida financeira. Eu profetizo agora portas de empresas se abrindo. Eu profetizo agora empresas que estão com dificuldade se alinhando aos princípios do eterno. Haverá uma restauração. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, eu desfaço agora, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, todo altar de consagração às trevas que estão sendo feitas agora pelo ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria. Em nome de Jesus agora seja desfeito todo altar levantado agora a tronos malignos para trazer destruição nas empresas, na vida financeira das pessoas, sobre a igreja, para trazer confusão. Em nome de Jesus eu declaro agora que todos esses altares estão sendo agora consumidos pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu anulo agora toda palavra de maldição lançada contra a sua vida financeira. Eu anulo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda palavra lançada contra a sua empresa. Eu anulo agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, todo espírito de inveja que se levantou contra a sua empresa, contra os seus negócios, contra os seus dons, as suas habilidades. Em nome de Jesus agora, eu anulo e repreendo agora com uma autoridade de Deus. Eu desfaço agora toda palavra de maldição. Eu torno agora toda palavra de maldição que foi lançada contra esta mulher que está aqui nesta live. Em nome de Jesus, eu torno agora, em nome de Jesus, essas palavras neutralizadas pelo poder do nome do Senhor. E eu profetizo, cobrindo agora essas palavras, colocando novas palavras
Senhor. Eu profetizo agora prosperidade, abundância do céu, crescimento, raízes aprofundadas no Senhor. O Senhor é a essência, o Senhor é o alfa, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é para todo sempre. Eu profetizo Ele em todos os aspectos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós saímos agora, Pai amado, desse campo de batalha completamente fortalecida no Senhor, na força do seu poder. Declaramos agora, Pai amado, um manto de invisibilidade. O inimigo não tem direito de nos tocar. Nós proibimos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o ataque das trevas contra a nossa vida, contra as nossas finanças, contra os nossos filhos, contra as nossas redes sociais, contra os nossos casamentos, contra tudo aquilo que o inimigo vier tentar, Pai. Ó Deus, nós declaramos agora que nós estamos vivendo no sobrenatural do eterno, debaixo das asas do Altíssimo, do Deus onipotente. Nós saímos agora em total segurança, com os teus anjos agora segurando na nossa mão, para que os nossos pés não tropecem nas pedras, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vitória agora, o inimigo recua e nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, para a glória do nome do eterno, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja esse Deus, bendito seja para sempre Ele, aleluia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, mulher, você que prosperou, você que perseverou. Você é fiel, bem-estar, servo bom e fiel, tem direito de entrar no reino, aleluia. Vamos prosperar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente aí. Feliz ano novo das árvores aí para você. Se vista aí dessa palavra e se cubra em nome de Jesus. Deus é fiel. Até amanhã com a permissão do nosso bondoso Deus.